Que bom ter você aqui nessa terceira temporada de Sincericídio Literário. Eu, Vânia Nunes, a Borboleta que Lê, e Moira Bianchi, autora de romances contemporâneo e de época, estamos aqui para falar de tudo que gira em torno da vida dos livros. Lançamentos, fofocas, tretas, assuntos, plots e a gente aproveita também, de vez em quando, dá uma pitadinha falando da realeza britânica e europeia, de um modo geral. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse ano do Sincericídio Literário. Deixa seu comentário, deixa seu joinha, compartilha e vem falar conosco o que você gostaria que a gente falasse nos próximos episódios. Bem-vindo 2023! Olá, dona Moira! Olá, Vânia, como vamos? Vamos bem! Nossa comunicação. É porque eu fiquei te esperando e você ficou me esperando. Completamente. É coisa de duas doidas trabalhando juntas, mas tudo bem. Eu não quis ficar te perturbando, senão às vezes tá resolvendo uma treta lá, vou ficar na minha. Não, minhas tretas são sempre tá revisando o livro, meu amor. Eu não É, faço outra coisa na vida, mas tudo bem. vida, vamos que vamos. Vamos! E hoje a gente vai falar de um assunto bem diferente, né? Diferente, uma coisa que a gente vem querendo falar, né, Vânia? Que é, É. que é assim, a força. Na verdade, eu acho que são vários assuntos num só, né? Porque a gente queria falar do seriado que você me convenceu a ver, que é Yellowstone. Uhum, E eu queria chamar a atenção em Yellowstone para os romances. Como, uhum, como não é toda hora que você consegue enfiar um romance numa história. E certo. aí eu separei cinco casais de Uhum, Yellowstone para a gente discutir a história em si, né, a uhum. narrativa. E se cabe, se esses romances cabem na trama, sabe? Certo. Mas antes, vamos dar um briefing, né, para o nosso ouvinte, que Primeiro de tudo tá é, acostumado a ouvir a gente falando mais dos royals e fofocadas e tretas. Hoje a uhum, gente resolveu falar num assunto mais relax, pelo menos para gente, né? e é Tem um tantas assunto, na emoções. verdade, e é uma coisa que a gente sempre falou, né? Mesmo antes da gente começar a falar de Royals, a gente sempre falou de livro, de contar história. Exato, exato, porque para quem não sabe, que veio pegando a gente meio que com bonde andando, eu trabalho como revisora, tradutora, copydesk de livros, Uhum, trabalho mais nos bastidores, e a Moira trabalha de frente, porque ela é uma autora nacional uhum. e internacional, olha que chique, gente. Uau! Eu só trabalho com gente chique. Então, quando a gente começou esse canal, era direcionado para falar de livros de uma forma geral, né? Livros, roteiros e tudo mais. E a gente acabou descampando para um outro assunto que a gente ama, que é a realeza. E a Exato. realeza britânica nos dá, assim, muitos assuntos, né, para a gente falar todo dia. E a Mas gente fala, a gente hum, fala deles especificamente porque nesse negócio de escrever romance de época e uhum, ler muito romance de época, né? uhum, Geralmente eles se passam na Inglaterra, porque a era regencial, eu pessoalmente, assim, por causa de Jane Austen, na verdade, a gente é amiga por causa da Austen, né, Vânia? A é gente se verdade. conheceu por causa dela. Então, especificamente, esse negócio da família real inglesa é por causa da Austen. Sim, Né? exatamente. Que todos Mas a os gente caminhos levam ama. a Austen. Exato, mas a gente ama todo o conjunto que leva a uma preparação para um livro, né? Uhum, Então, uhum. a questão do plot, a questão do período que a história se passa, as dinâmicas
familiares. Então, exato. esse assunto de hoje, apesar de não ser de época e nem não ser britânico, mas É, tem a ver com o isso, nosso trabalho, porque é toda coisa exato. de um roteiro, saga familiar, que Uhum, quem me convenceu a ver foi o meu cunhado. O meu é, cunhado viu um trailer do Yellowstone específico, que é aquele em que o Dutton, que é o Kevin Costner, estava indo uhum, para um evento no carro uhum, dele e uhum, vê um ônibus de turismo parado dentro das terras dele com um monte de gente, assim, coreana, japonesa, sei lá, né? Um pessoal aham, lá com o olhinho puxado. E tinha uma tradutora lá mostrando as terras e mostrando um urso selvagem e tudo mais. é, E ele chega vai ter botando o pessoal para correr, e a fala dele é uma fala tremendamente americana, que é quando ele consegue afugentar todos aqueles invasores com um tiro para o alto, e ele aham, fala: Nós somos americanos, nós não dividimos nada. E aí você fica assim, nossa, mas que coisa horrorosa, que coisa capitalista, Gente, tem tudo a ver com o histórico dessa saga familiar, né, Moira? tudo. Não, e aí eu vou te falar assim, primeiro, se você chegou até aqui, vou te avisar, é spoiler, tá? A gente Muitos. aqui hoje não tem como falar sem contar spoiler. Então, se você ainda não viu Yellowstone e você quer ver, você já fica sabendo que você já vai saber das treta todas. E é um povo que gosta Uhum. muito de treta, tá? Sim, É porque a um gente está povo. indo para a quinta temporada, então assim É, fica meio difícil a gente não dar um spoiler ou outro das quatro primeiras. é. E fora aqui, porque aqui em casa a gente gostou muito, a gente viu os dois spin-offs. Um a gente acabou ontem. Então, Hum, tem dois romances que eu vou trazer aqui que uhum, são desses spin-offs. ok. Então, primeiro, fica avisado, tá? Aqui vai ser o lugar do spoiler. E segundo, esse seriado ele tem um negócio engraçado que é o boca a boca. Hum, Eu acho que ele faz mais sucesso no boca a boca do uhum, que na propaganda propriamente dita. É uhum, engraçado isso, que na verdade é a melhor propaganda que tem, né? Porque é alguém que você conhece, que você dá valor, né? Opinião. uhum. Essa pessoa É. vai e te falou, não, vai lá ver que é bacana, que tu vai gostar e tal. É muito legal Não, isso. e isso é bem interessante porque o que que acontece? Essa série ela foi lançada em 2018, é Uhum, considerada uma série neo-western drama, né? aham, Então ela tem aquele coisinha, aquele charme do cowboy, né? aham, Da aham, família de fazenda, do interior. Quer dizer, é um aham. interior americano, né? Com todas as regalias da cidade grande, mas uma coisa meio interiorana. É rico, é E interior, mas é rico, né? me põe rico nisso. E lá nos Estados Unidos, quando ela saiu por um canal aberto, Uhum, que até acho que é o canal Paramount mesmo, mas o canal aberto. Só que uhum, como tem muitas pessoas, como aqui no Brasil, né, uhum, que já não se interessam tanto pelo canal aberto, ele foi para o streaming chamado Peacock, que é tipo o uhum. Peacock mesmo do pavão, né? Isso, E isso, foi através do Peacock que o meu cunhado começou a assistir. Aqui no Brasil, ele veio pela Paramount Plus. Então isso. tem que pagar um pouquinho a mais, né? Uhum, Link uhum. na Amazon Prime para poder assistir desde a Ah, primeira temporada. eu não vi ligado com a Amazon Prime, não. Eu fui lá e assinei. Não, exato. Você pode tem um combo que você pode fazer dentro do Prime e tem Uhum, você assinar por fora, tudo bem, tá? uhum, Nós aqui, como boas trabalhadoras, não uhum. recomendamos nada pirata, Porque por sua pega conta e mal, né? risco. Pega É, muito mal, pega né? mal. Afinal de contas, isso também é o trabalho de alguém, né? Mesmo que Uhum, seja um alguém americano, mas é o uhum, trabalho de alguém, e através da visualização nos canais do streaming, conseguem computar
se a série está fazendo sucesso ou não para continuar com as outras temporadas. Se a gente ficar vendo tudo no pirata, eles não têm É, acesso a isso e a gente que perde, pois é. né? E Anúncio aí, dado. e aí então, essa Yellowstone, então, porque fez esse sucesso, ela ganhou dois spin-offs, que são Uhum, 1883, que é um negócio uhum, que já entraria na minha seara de romance de época, né? E sim. 1923. A Uhum, gente aqui em casa, a gente resistiu muito a ver, porque eu vou te falar que esse negócio de cowboy não faz muito minha praia, não. hum. Mas quando a gente começou a ver, a gente gostou muito, eu e meu marido. Aí a gente aproveitou e viu, inclusive, né, a gente só assinou esse canal para isso. Uhum, E exato. depois o meu filho amou, porque tem não sei o que do futebol, sei lá. Mas olha só, isso é bom porque agora, é assim, você está me pagando pelo que eu fiz pelo Gilded Age, tá? É. Que eu só assinei o HBO porque você me encheu o saco para eu ver o Mas Gilded isso Age não vale a pena. e o Gentleman Jack. Inclusive, inclusive já foi liberada a filmagem da segunda temporada. Me diga, que notícia maravilhosa! Ele tinha Maravilhosa, congelado isso, eu fiquei maravilhosa. apavorada que eu não ia ter continuação. Pois Ai, é, que bom. não vai ter. Então, vamos lá. A gente falando de Yellowstone, eu queria guiar, Vânia, o nosso Uhum. papo por cinco romances. Dois você não viu, porque são desses spin-offs. Sim. E o de 1883 é o romance do Spencer Dutton Uhum. com a Alex no... Não, perdão, eu errei. Paga. No 1883, que é o primeiro, porque eu fico com o Spencer na cabeça, porque o Spencer é um ator maravilhoso. O Spencer é o que era o Seal? É o caçador de leão. Não, ele é um herói da segunda. Herói não. É um Hum. veterano da Primeira Guerra Mundial. Ah, ok. Então, então, Tudo bem. então, desculpa aí. Ó, 1883, tá? Uhum. É o Velho Oeste de verdade, é o desbravamento do Velho Oeste. Esse É, é com a. Peraí, é com o Harrison Ford, o não, 83? não, É esse o. é o outro que tem os Ah, cantores ah, ok. de Hum. sertanejo deles lá. Ah, É, tá. é o, De country music. é Ah, o eu romance sei! da É aquele Elsa. casal lindo, maravilhoso que eu amo, a Faith É, Hill e o marido. isso. Então, Sim. é o romance da Elsa Dutton. Uhum. E aí eu vou te contar qual é o romance dela, porque ela é louca. Olha, Beth é fichinha, tá? É, Jura? depois, em 1923, é esse Spencer Dutton Aham. maravilhoso. Não precisa existir um homem tão bonito assim. Com Alex. Jura? Opa, É, acho que eu vou ver então. é Você só já me para ele. convenceu. Não tem nenhuma necessidade no mundo de existir um homem bonito como aquele. Meu amor, eu só vejo Yellowstone, quer dizer, só vejo não, porque o Costa, por favor, meu eterno guarda-costa, meu eterno dança com lobos, então, por favor, Nossa, não fale tá mal tanto, dele. é. Mas, assim, por causa do Rip e da Beth, né? Rip, Então, eu te então, é isso. entendo. É, Se, então. se, se o E aí? Spencer é o nosso Rip, então tá conquistado. No Yellowstone, que se passa nos dias de hoje, eu queria Uhum, falar de três romances, que é o filho Casey Dutton com a esposa Mônica, o certo? John Dutton, que é o patriarca, com a ativista, Oh, ativista vegana, e a certo. Beth com o Rip, Ok. tá? Então, agora vou falar rapidinho os dois romances que você não viu, né? Uhum, E aí você pode falar dos outros três que você viu. No 1883, eles estão realmente desbravando. É o Velho Oeste. Eles estão uhum, fazendo desbravamento, entendeu? A ok. família Dutton tá vindo, não sei da onde, que eu já não me lembro mais, Tennessee, Hum, sei lá, e tá querendo achar um lugar, entendeu? um pedaço de terra. Eu não vou te falar como é que eles chegam em Paradise Valley, porque se alguém assistir, isso faz muita diferença na história. Ok.
E aí, então, é o pai que tem um menino novinho, um filho novinho, sei lá, deve ter uns 5 anos. Tem uma filha adolescente, que é essa Elsa. Uhum. Tem a esposa dele. E tem Uhum. a irmã dele, que é uma bruaca do caralho, que acabou de ficar viúva, que você não vai saber quem é. É essa última namorada do filho advogado, aquela atriz, Jura? sabe? Sabe Ah, essa última que inclusive é tipo uma Beth, é uma Beth Morena, né? aham. Sim, É sim, ela. sim. Nossa, ela tá maravilhosa nessa série, maravilhosa. Você fica com a raiva dela, infernal, depois você fica com pena, fica com raiva, fica com pena, fica com raiva, fica com pena. Ok. Então, então é ele com um bando de mulher e um garotinho Uhum. desbravando, e vou te falar, terra de ninguém, de verdade. Primeiro porque não tem ninguém. Segundo, quando tem ninguém, são uns índios barra pesada que de escalpelo passam os três. De verdade, você vê a faca entrando na cabeça das pessoas. É uma coisa horrível. Aham. E aí você tinha me falado, ai, mas tem muita matança de índio. Não tem, não. Tem muito índio matando os outros. Muita coisa, índio matando muita gente. Depois o índio morre, Ah, porque, né? Olho por olho. aham. Ok. E essa Elsa, então, é a filha adolescente, que, pelo que se entende, eles tinham dinheiro, os Dutton tinham dinheiro, mas Hum. largaram tudo para procurar seu pedaço de chão, né? Então ela é uma filhinha. Ela é a filhinha do papai, sabe? E Ok. ela não mede consequências. Então, ela se envolve em tudo quanto é bosta, do início ao fim. Então, ela tem uma determinada hora que ela gosta de um cowboy. Pimba na gorduchinha. Aí o cowboy canta pra Ah, subir. Aí ela acha um hino indígena, pimba, canta pra subir. tá. É, assim, entendeu? Beth. Aham. É, antecedente, como é que é? Antecessora de Beth. Aí, olha só. Eu queria falar o seguinte, que é muita coisa para uma personagem só em 8 episódios. Uhum. A ideia que fica é que é uma personagem descabeçada. Porque Ok. quando você podia estar se interessando, porque eles vão procurar seu pedacinho de chão, desbravando do nada, um lugar perigoso pra caramba, Hum. acompanhando uma caravana de imigrantes alemães. Uhum. Então tudo é muito tenso, muito perigoso. Ao invés de você ficar preocupado com essas pessoas perigosas, tá toda hora a garota no mato se esfregando em alguém. E nisso já Ok. perde 2, 3 minutos nisso, entendeu? É Aham. chato. Toda vez que aparecia ela, eu abria um telefone e meu marido abria o outro. É chato, entendeu? Ok. É Aham. chato. Primeiro que você fica vendo peito. Primeiro peito que você vê, eu tô sempre na esperança de ver um pinto junto, né? Beijo, Vânia. Dane-se! Aí a gente vai pro quarto, entendeu? Você não precisa ver mais a série. É Aham. chato. Depois, em 1923, é Hum. esse Dutton que teve que sair lá de Yellowstone. Bom, quando termina 83, eles chegam no seu pedacinho de chão. Certo. É, e tal. E aí, quando começa 23, eles já têm Yellowstone e Yellowstone já tá na corda bamba, porque o lugar para ser ameaçado, né? Puta que pariu. Todo mundo quer Uhum. aquele lugar. Uhum. Mas esse filho mais velho, ele teve que sair por causa da guerra, da Primeira Guerra, foi obrigado a ir lutar, né? Ok. Então, quando começa a guerra, já acabou, que é 23, e ele tá na África. A profissão dele é caçador. Ele Ok. caça qualquer coisa que vai matar ele, entendeu? É elefante, é leão, é Hum. hiena. Quanto pior se tiver dragão de 3 cabeças com ele mesmo, entendeu? Se Ok. tiver um monstro de Loch Ness, ele vai lá matar. Ele tá Uhum. sempre na corda bamba. Ele é um cara é, Death Wish, sabe? Hum. Quase suicida, porque ele corre uns riscos absurdos. Disso, uma garota se apaixona por ele à primeira vista, assim, ela é super riquinha, inglesa, que tá na África,
Inclusive, interessantíssimo, ela está na África para casar com o Duque de Sussex. É assim, Duque não, perdão, Oh, meu Conde, é o Deus! Conde Oh, de meu Sussex, Deus! que é A filho gente do tenta Duque. fugir desses dois Não e não é, consegue. bicho, eu fiquei até de pesquisar se esse Duque de Sussex foi o primeiro Duque de Sussex, mas eu acho que não, porque o primeiro Duque de Sussex, antes do Harry Pamonha, ele não teve filhos, porque já era um todo errado na vida também, cheio de amante, não sei o quê. Mas enfim, Hum, ela está lá para casar com esse Conde de Sussex. Só que quando ela vê esse homem maravilhoso, deixa eu te falar, maravilhoso. É claro que tive. larga tudo pra ir atrás do homem que caça leão, entendeu? Ok. Bem, assim, a primeira vez que ela larga tudo e ele pensa assim, o que que eu vou fazer com essa porra de ter uma mulher atrás de mim, né? Se ele Hum, tá sempre querendo se matar. Eu entendo que a narrativa foi fazer ele abandonar essa ideia suicida e dar a ele uhum, um rumo na vida que o leve de volta para Yellowstone, né? certo. Que está Sim. na boca do leão também, pronta para ser perdida de vez. Uhum. Mas, menina, é uma quantidade de peito, de cirola molhada, de cama, de praia, de beijo, de coisa, e tem um naufrágio, e saem do naufrágio se pegando, se amando, se beijando. Menina, que agonia, Vânia! Mas olha só, já fazendo uma certa comparação, então, com o Yellowstone original, que é o Uhum, moderno, uhum, tá, de vez em quando surge lá um casal transando, tem uma Beth aham, pelada indo para a banheira lá no meio aham, do quintal, uhum. mas o foco da série original não é peitos e essa coisa toda. Tem uma Não, história tem, tremendamente profunda e grande. tem. Esses spin-offs que são curtinhos, só de uma ou duas temporadas, é, tá muito mais erótico do que histórico, do jeito que você está Sim, falando. sim, tá, tá. E aí eu vou te falar, nisso eu chego em três romances do Yellowstone de hoje, que Ok. são o filho Casey, que é o Harry, né? Ele é o próprio príncipe Harry, porque ou a pessoa para chorar, para reclamar, para ter trauma, para sofrer, ô cacete. Com a sua esposa indígena, Mônica, que é uma Megan, que não tá feliz no casarão, não tá feliz no trailer, não tá feliz na faculdade, não tá feliz em lugar nenhum. Uhum. Esse casal também, quando aparece, eu abro o celular, porque eles são insuportáveis. Depois, o Ah, casal que é dessa última temporada, que o John Dutton, o Kevin Costner, hum, eu uhum, não sei por causa de quê, que ele morre de tesão nessa mulher que é uma ativista. hum. E ela odeia tudo que ele é. E por É. algum motivo, ele fica com tesão nela. Exatamente por isso. Eu acho que é o próprio Enemies to Lovers, né? E por último, o casal Betty e Rip, que são apaixonados desde sempre. Sim. Desde que um botou o olho no outro quando eles tinham o quê? 12 anos. 12, 15 anos por aí, né? Então, o que eu quero te falar é o seguinte: desses cinco romances, só dois ajudam na trama. Os Hum. outros três atrapalham. Que são esse de 1883, dessa garota com fogo no rabo que dá para qualquer um. Depois, de 1923, um homem maravilhoso que quer de toda forma se ferrar na vida, mas arruma essa mulher para Uhum. endireitar ele. Para mim, ela tá levando ele para o mau caminho, mas tudo bem. Hum. Depois, o filho chato, que é o filho também herói de guerra, mas é muito estragadinho. E depois, os dois romances que carregam a trama. Primeiro é a Beth com o Rip, que são Uhum. Sal da Terra. Ele é a mão de obra cega Uhum. e ela é a cabeça pensante. Menina, é interessante, né? Já vamos falar, né? Já vamos falar, porque meu casal Não, favorito, por favor, não tem a gente ninguém que tá. possa falar mal deles perto de mim, tá? Já vou logo avisando, gente. E assim, são dois errados,
são dois Aham, doidos, né? aham, Porque aham, não vou contar a história do Rip, né? Porque ele chegou lá em aham, Yellowstone, ele era um menininho, aham, mas então ele foi moldado para trabalhar lá na fazenda pelo John Dutton, que é o personagem do Kevin Costner. Então agora ele aham, já é um cara de 30 e tantos anos, né? aham, É o braço direito, o braço esquerdo e as duas pernas de Kevin Costner, porque vão combinar, né? aham, Aquele aham, cara faz de tudo, ele faz de tudo. Ele é faz. mais filho do John do que os filhos do John, Muito né? mais, muito mais. Muito, entendeu? Ele é o que você falou, é aquela coisa cega. O que John mandar ele fazer, ele faz. E aí é da onde até surge o esqueminha que eles falam da estação do trem, que nós não vamos dizer o que que é, Moira. Não, tem algumas coisas que você tem que ver. Você que está ouvindo Tem a que gente, ver, você tem que ver tem a que ver. série, né? Também E a é gente não vai contar tudo, maravilhoso. né? É, É maravilhoso quando falam da estação do trem, porque virou um bordão para mim, né? é um monte de gente. Lista longa para a estação, mas tudo bem. E aí vem a Beth, que é a única filha do John, porque o John teve três filhos, e o filho Aham, mais velho dele já morre no primeiro episódio, tá. né? Engraçado que quando eu vi esse ator, só um segundo, quando eu vi esse Uhum. ator, eu fiquei com medo, sabe? Ah, meu Deus, esse ator em Hum. Brothers and Sisters, mas Eu ele lembro era. dele, exato, Meu ele era o Deus, mas caçula. ele era o assim, o chulé de pé de mesa. É, Quando eu vi que ele tava, eu falei, ai, Jesus, lá vou eu de novo. mas é engraçado que eu gostava dessa série Brothers and Sisters, eu fiquei com Também pena quando acabou, amava, uma novela casada. mexicana, eu Muita amava, coisa. amava. Eu fiquei arrasada quando acabou, mas tudo bem. E aí, eu reconheci ele também dessa série, então ele morre lá por causa de um determinado acontecimento, que a gente também não vem ao caso. É, não tem um E caso. os outros dois filhos que ficam, que tem esse casado com a indígena, né? Aham, Que é aham, o herói de guerra, ele é um sniper, muito aham. foda. É um ator bonito, que eu não conhecia, é um rapaz, acho ele bonitinho. É, porque você não viu o outro, porque você não Não, viu o tudo bem, Spencer. tudo bem. Eu vou ver. Agora eu tô curiosa, eu Porra. vou ver. Mas assim, eu acho que quem estraga o Casey é a É. Mônica, Ai, que entendeu? personagem chata, Eu acho, porque cara. assim, é aquela coisa do cara apaixonado, né? A moça é uma Uhum. moça bonita. Inclusive, eu gosto mais dela de cabelo comprido. Não entendi por que que na próxima temporada ela tá de cabelo curto. Fiquei muito puta, mas tudo bem, Você né? sabe sim, por causa daquela desgraceira que aconteceu com ela, ela cortou o cabelo. Ah, já nem lembrava, tá? Mas tudo Foi bem. ela que Então, cortou, por causa da desgraceira que ela passou, assim. aí, mas assim, a beleza dela maior tava no cabelo, é uma coisa meio Thor, É. entendeu? Ah, Perdeu o meu Deus, cabelo, aquele perdeu, cabelo de indígena, né, menina? não é? Coisa É, maravilhosa, aqueles é cabelos inveja presos, absoluta. não é? Parece que lava com sabão de coco, mas o bicho fica Ah, lindo, né? ah, Então tá. Então, assim, eu acho que ela, pelo que você falou, ela não está satisfeita em viver em qualquer mundo, porque ela nem vive totalmente o mundo lá da reserva dela indígena, não, né? não. Abarcando totalmente o mundo dela. E aí, Uhum, por ela ter casado com um cara de uma família muito rica, vamos dizer assim, um homem branco, né? uhum, uhum. Ela teve que ceder e ir morar no mundo dele, porque quando a ajuda dele, ele voltou a morar com o pai. Aí fica Mas naquele assim, desvio enjoado. mas ele já voltou pro trailer com ela e ela ficou de bico. Já arrumou uma casa alugada, ela ficou de bico. Sim, Já foi morar sim. no apartamento da faculdade, ela ficou de bico. Ô, Ficou cacete! exatamente. Se nunca está satisfeita, nunca. É uma chatice só, né? E vou te falar, isso pra mim é um erro do personagem, tá? Porque se você quer me vender a história de que o índio é a grande vítima do seriado, você podia pegar ela e transformar ela numa Beth, porque o poder todo está na barriga dela. Eu não sei como Uhum. ninguém fala que o futuro Dutton é meio índio.
Verdade, exatamente, que é o E ela não Carter, tá né? ali fazendo a cabeça do garoto na maldade, tchá, né? Quando você Uhum, pegar isso aqui, você vai dar tudo de volta pros índios. Não, aqui não tá bom, aqui não tá bom, aqui não tá bom. Que porra! uhum. E Ah, toda. desculpa, mas esse personagem me na- irrita. Não, não, mas é verdade, ela tem essa coisa mesmo de acabar usando o garoto, né? Fica colocando o marido entre a corda e a caçamba, porque ele meio que Ai, tem que escolher um lado, né? até fazer a cabeça o homem já fez. Fazer a cabeça na religião Exato! Olha, indígena. esse foi um capítulo que Caraca! eu achei, Não, tá? esse eu joguei umas 4 partidas assim de do meu joguinho, porque aqui, nossa, mas Foi um episódio que eu achei muito. desnecessário, porque apesar dele ter feito todo esse esforço lá de ter fumado orégano, porque aquilo ali é um Exato. orégano, né? É o mesmo Fumou orégano que orégano usam pra. os Ó, príncipes. vou te falar, fumou orégano pra ver lobo. É, Exatamente. não Aí podia ser misturou, mais né? tatanca do que isso, né? Exato, Totalmente tatanca. Cara, eu não tô acreditando que eles estão fazendo isso, cara. Eu não tô acreditando. exatamente. Deram uma misturada com um filme lá antigo do Kevin Costner que eu fiquei meio assim, eu falei, opa, não tô entendendo onde é que eles vão chegar. É, Mas two socks. das Two contas, socks. não ajuda muito, porque eles continuam brigando como casal, né? Porque estão Deus. divididos entre dois, né? E aí tem um outro filho, que é o filho advogado, É. o pai botou para estudar exatamente para poder ter a lei do lado dele, que é um Uhum. bundão chorão É irritante. um Vamos bundão combinar. chorão. Não, Ele é coitadinho. maravilhoso. Vamos lá, Ele é vamos um bater merda. palma. Sim, porque você fica com raiva dele o Fica com tempo raiva do todo. Eu ator. nunca consegui ter pena dele, eu fico com raiva. Não, Porque exato. ele Ele tem é todo o fraco. poder e ele fica de mimimi, entendeu? Eu Ele é não suporto fraco. mimimi. E aí vem a Beth, que é a única menina que é muito mais irmão advogado, Muito né? mais. É Uhum, uma mulher inteligente, é uma mulher financista, é uma mulher forte. Ela uhum. vai atrás do que ela quer. Ela vai tanto que ela chega às vezes a ser meio irritante, né, Moira? E ela é, vou te falar, por isso que eu quis trazer esses dois personagens das prequels. Uhum, Porque ela é o que esses dois personagens são. Primeiro, uhum, ela é suicida, que uhum, ela se fode com gosto várias sim, vezes. Ela uhum, procura a desgraça. Como o Spencer, que se coloca em perigo várias vezes. ok. E ela é inconsequente num determinada forma de ver, como essa primeira Elsa. Uhum. Não, Porque mas ela não é de dormir com todo mundo que nem a Elsa, não, porque ela, não é né? de dormir, mas ela é inconsequente. Tem hora que ela faz umas coisas assim que, porra, não precisava. Tem um episódio que tem uma briga num Hum, bar. É até engraçado a briga no bar. uhum. Assim, não precisava daquilo. Você tá falando É. da briga que o Rip depois leva o negócio lá? Não, essa briga é outra, né? Não, a briga na verdade, para a narrativa, precisava da briga, porque Uhum. o irmão advogado precisava ter uma coisa contra ela. Ah, certo. Mas Sim, sim. foi aquela briga muito engraçada que ela que resolve ir para um bar e o Rip fala: não vamos, porque isso vai dar ruim. Não, Uhum, vamos sim. Aí vai a galera toda lá. Quando chega uhum, lá, uma mulher começa a se esfregar no marido dela, no Rip, uhum, e ela chega lá assim, mas ele é casado. Mas ele vai para casa hoje comigo. Se você quiser, você acompanha. uhum, Aí, porra, não presta. O que que ela podia fazer? Ela podia dar aquelas respostas maravilhosas que ela dá e uhum, tirar o marido dali. Não, o que que ela faz? Ela pega uma garrafa, quebra na cara da mulher, e aí o bar inteiro sai na porrada, vai todo mundo preso. É uma porra. uhum.
Não é? Então, ela é inconsequente às vezes. Sim, sim, ela é. Mas, por outro lado, acontece de todos os filhos, tirando o mais velho que já morre no primeiro episódio, e a gente Aham. não sabe o quanto ele amava aquelas terras, né? Porque na verdade ele meio que queria seguir o pai, e não fez mais nada da vida, né? Não foi estudar, É, não fez mais nada. Ele só inclusive, trabalhava ali como ranger. ele era aquele polícia de vaca, Isso, que é o ranger. Ranger. livestock agent. É. E aí, o que acaba acontecendo é que a devoção dela pelo pai é tão grande que ela não se importa com as terras, ela se importa com o pai. E É, como o amor maior do pai é pelas terras, sim, ela defende as terras, protege as terras por causa do pai. é isso aí. Eu acho assim, é uma dinâmica até meio estranha, porque ali todo mundo é meio surtado da cabeça, na Sim, verdade. todo mundo, todo mundo. Provavelmente pela morte da mãe, né, do jeito que aconteceu e tudo mais, mas no quesito vamos proteger Yellowstone, só dá a Beth e o Só. pai, entendeu? Porque no ponto que a história tá, que a gente, né, não precisa dizer como Uhum. tá, mas eu não vejo ninguém mais salvando Yellowstone para ele, a não ser ela. Entendeu? Porque aquele outro, o novinho lá da mulher índia, Hum. ele é bom assim. Ah, De tem que ir lá chorar. pegar o. Não, de Ele é bom de chorar chorar. e de atirar, né? É, Ah, porque você ou quer que eu vá chororô. lá, vou proteger? É para meter bala? Eu vou lá e meto, porque numa bala só eu atingo, porque eu sou foda. Beleza. É, O outro advogado está na cidade cuidando das tretas dele, né? é. Uhum. E como Então, tem assim, treta? como o pai ele tem todas aquelas terras, mas o foco dele não é nem na plantação, é na criação de gado. Ele é Uhum. aquele cara que saca muito do que ele faz, mas ele só saca aquilo, né? Ele é direcional. Eu só sei cuidar de gado. Você tá Eu falando faço. o Kate, né? Não, eu estou falando o pai, o O John. pai, tá. Né? Uhum. O Uhum. John, ele pega o gado, ele cuida do gado, ele faz o gado crescer e engordar, leva de um lado para o outro, parecendo aquela novela antiga da Globo Paraíso, que tinha o Cadu Moliterno e a Santinha, né? Que a gente passava mais tempo com os boiadeiros tocando né? Aquele É. negócio do que outra coisa. Mas assim, aí está tendo toda essa dinâmica, essa briga de que, como você falou, se está, sempre no limiar de perder as terras, e dessa Sempre. vez as terras podem voltar para aqueles que acreditamos que foram roubados, que são os índios. Então, então, eu tenho um spoiler de 1883. Uhum, Eles não roubam nada de ninguém. O índio, tem um índio lá fumando orégano lá, ok. e quando eles chegam e eles estão. Posso falar se você quiser, a pessoa que está ouvindo vai saber, um mega spoiler, como é que eles chegam Hum. em Paradise Não, Valley. não, não, não precisa. Mas o que que o índio faz? Ele vende? Ele que Não, negocia? o índio fala assim: olha, do jeito que tá aí, não vai ter jeito. E aí ele diz assim: não, mas eu estou procurando um lugar especial. Ele disse: olha, o lugar especial é subindo aqui, cruzando esses morros aqui, e você vai lá e fica. É um Hum, lugar onde o meu povo caçava. Você uhum. pode ficar lá. Mas daqui a, sei lá, não me lembro, 5 gerações, o meu povo vai pedir de volta. Aí o Dutton fala: daqui a 5 gerações eu entrego de volta. Olha que maravilha. E que o John Dutton terceiro, que é o Kevin Costner, ele é a Uhum. sexta geração dos Dutton. Ah, tá E vendo? ele não é a terra, Então, né? então, não E foi nada aí, roubado, não teve briga, não teve nada, então, entendeu? beleza. Só que os tempos mudam, outras Sim, gerações, outros séculos. O que não está no preto do branco não existe, exato. né? Então, Uhum, agora, ele é uma quantidade de terra que é um parque, porque na verdade o uhum, Parque Yellowstone é um parque real,
né? Aham, Lá em aham, Montana. E ele não quer se desfazer. Ele aham, trabalha com gado, mas existe lá um personagem índio ou aham. indígena, perdão, É. extremamente inteligente, e ele está dando um jeito de fazer com que o Dutton perca a terra dentro das leis do homem branco. Então, esse personagem também é um personagem que eu acho que a série perdeu. Eu acho que a série perdeu esse personagem. Eu também senti isso. Conforme foi Porque passando, ele foi era um diluindo e foi personagem, perdendo a força. era um personagem que chegou, porra, fodão. Sim, muito. Fodão esse E cara. é um ator maravilhoso. É um ator De maravilhoso. repente o cara virou um porapopó, né? Uhum. Você não sabe Porque, nem na se ele é verdade, eles amigo. acabam se unindo. Existe um outro, né? Um terceiro lá fazendo tanta merda que eles têm que se unir para eliminar o terceiro. Não, mas sempre tem esse arqui-inimigo terceiro. Uhum, Geralmente dura 2 temporadas, né? uhum. Esse arqui-inimigo. E aí, esse índio que era o Chan da parada, ele fica whatever. Ele foi. Eu também achei que ele foi perdendo a força, né? Da intenção dele inicial. Era uma intenção assim muito forte, Muito. plano dele muito inteligente, né? Aham, aham. Só que é, a gente fica torcendo pelo, né? Claro. E nessa nova temporada, com todo esse esquema é, dentro das leis do homem branco, né? Uhum, Ele está no limiar de perder realmente as terras, ou parte das terras, pelo menos, né? uhum, uhum. E aí a gente fica nessa torcida de qual é a carta que a Beth vai tirar da manga. Porque geralmente é ela que salva, né? Geralmente é ela, né? Com a cara estrupiada, com a cara fodida, Nossa. porque ela quase foi morta quando invadiram o escritório dela, teve bomba que explodiu, teve um monte de coisa, mas a garota Eu me vive lembro. mais que barata. Pois é, eu me lembro que teve uma cena que eu tava, um episódio que eu tava vendo, que o meu marido não tava vendo, meio que ele cansou no meio, depois ele Uhum, voltou. uhum. E aí teve um episódio que ele chegou bem na sala, assim, caramba, estão estuprando ela. Eu falei, olha só, o cara tá tentando, mas ela não deixa. Ela não para de ofender, o cara tá sem reação. É verdade, é verdade. E aí, que a gente ainda tem que falar, porque a gente ainda tem uns minutinhos, esse romance dela com o Rip, né, que é um Uhum, cara que oficialmente não existe, né? uhum, uhum, E ela é essa porra louca, cheia de traumas, cheia uhum, de ódio, né? uhum, Ódios não resolvidos, mas que ao mesmo tempo tem esse amor absurdo pelo pai, né? Pela uhum. representação do pai. E, sei lá, a parceria dela com o Rip é uma coisa assim que eu É, acho então, maravilhosa, porque nem então, o cara que escreveu a série ele hum, previu que o casal não, ia olha só, ficar talvez maior do que o Kevin Costner. maior. E aí eu vou te falar assim, são ótimos atores. Sim, são ótimos atores. Não vou, em momento Sim, nenhum, tirar isso deles. Mas o romance deles encaixa na trama. encaixa, O encaixa. romance deles tem o porquê, que é a Sim. união da terra que ficou refinada com Uhum, a terra que continua ali na lida do dia a dia. sim. Porque ela nasceu ali Uhum, e ela foi estudar, e já era uma pessoa muito inteligente, ela foi estudar uhum. e voltou afiada, né? Faca tramontina ela é. Sim, E ele é o dia a dia. é. Ele é ali a lida debaixo de sol, de ficar com a cara bronzeada, de ficar no sol o tempo todo. Uhum, Então, eu acho que esse romance deles conduz bem a trama. Primeiro que você não vê peito toda hora. sim.
eu vou te falar, um beijo, tudo bem, assim, os beijos deles também não é aquele negócio meloso, né? É um negócio Uhum, assim, meio que você não sabe a hora que ele vai desistir dela, porque ela é muito difícil, sim. né? E, Uhum, e aquilo te leva na trama. É que nem o romance do pai com essa ativista, porque ali é uma sedução que ele está fazendo. Mais do que a sedução homem-mulher, é a sedução da cidade pelo campo. É um uhum, momento que a cidade vai dar valor ao campo. Porque certo. você vê que ela é uma pessoa vazia. Ela não sabe nada. Exatamente, exato. É aquele tipo de gente que protesta sem entender por que que protesta. E Ela isso não eu nada. acho uma representatividade que botaram dentro da série muito interessante, porque a gente vê isso Muito. em todos os lugares, tá? Inclusive no Brasil. Sim, Gente que vai online postar coisas a favor de A, B ou C e não sabe milhufas do que está falando. não sabe. Inclusive fala, né, das girafas da Amazônia. Uhum, Exata. E ela é a defensora das girafas da Amazônia. E aí ela chega lá, ela vê que não, que os caras estão ali, eles estão, na verdade, amando a terra mais do que ela é capaz de uhum, compreender que é possível ser feito. Então, exatamente. esse romance é muito interessante. Uhum. É muito, porque ela também é meio carne de pescoço, ela não dá mole pra ele também, não. Não, não. Ele Apesar que, também. confesso, acho ela chatinha, Sim, não, né? veja bem, porque eu acho que é um personagem pra você ficar com raiva mesmo. Sim, sim. Porque é um negócio, ela é enjoada. Porque Aquela cena que tá todo mundo sentado pra comer e ela põe sim, ela defeito fica em tudo que põe isso, na mesa. exato. Pô, É uma cena muito legal, porque assim, não tenho nada contra quem é vegetariano, quem é vegano, né? uhum, Obviamente. uhum, Mas assim, existem muitos vegetarianos barra veganos, principalmente os veganos, que são muito de atacar quem gosta de comer exato, carne. exato. Ele não entende porcaria da própria opção dele de vida, né? Se Uhum. você começa a perguntar, e é exatamente isso que acontece com essa guria, com essa Summer. É, exato, ela, Summer, ela isso aí. defende, ela defende o veganismo sem entender o que ela está defendendo. Não, sem É por quê? nada, Porque é assim. modinha, porque é legal, porque vai fazer E uma coisa engraçado legal no Instagram. que quem coloca um ponto final em tudo é o próprio Rip, né? Que ele fala assim, olha, Uhum, eu acho que eu não preciso te falar de todas as pessoas que passam fome no mundo. uhum, Então você volta para lá e come o que você puder comer. E não reclama do que as pessoas comem. Aí ela vai exatamente. e come purê de batata, né? Mas assim, Uhum, depois que acontece os cacete, né? Mas uhum, enfim, é um romance que tem porquê. Porque é exatamente isso. O que eu entendo é assim, que o script está seduzindo o espectador. uhum. Aquele espectador que está até agora na quinta temporada ainda achando que coitadinha da vaca. Uhum, Coitadinha, entendeu? É, sim, é para esse espectador, assim. Então, por isso que eu acho que encaixa o exato, personagem e o personagem com ele. Porque que sim. ele ficou tão agoniado com essa mulher. Uhum. E para quem assim acha que é uma série de cowboy ou uma série de fazendeiro, tá pela terra, que coisa mais enjoada, não sei o quê. Olha, gente, dentro das tramas, obviamente, tem outras tramas paralelas Tem de muitas, tá? personagens, né, secundários. Tem aquele cowboy andarilho lá, o do violão. Tem a Teacher, que eu acho uma graça, É né? uma graça. É Inclusive, uma a atriz é lindinha. Quando ela não tá fazendo Uhum. esse personagem, ela é tão bonitinha. Muito bonitinha. E tem o romance dela com um cowboy negro,
né? E E cota, ela também é uma mulher de uma força, e uma força muito. física, porque ela trabalha como cowboy, tá? É E isso ela aí. não é poupada, ela trabalha tanto quanto os outros caras, né? Uhum. Uhum. E aí também tem as meninas, as Maria Chuteiras, né? Que seriam as Maria Isso. Chuteira, que estão lá porque gostam de comer cowboy ou ser comida pelo cowboy, porque é É, legal, exato. né? Também dá para qualquer um, bendito, maldita Geni, né? Exatamente. Tem a história do Jimmy, que é aquele garoto que não era cowboy, na verdade era um delinquente, mas ele toma, né? Ele se descobre um Uhum. cowboy peão, né? Então ele é Aham. ensinado a fazer. Apesar de eu ter as minhas ressalvas contra essa como é que se diz? Esses shows, né? De ficar montando Eu boi, sabe que montando eu cavalo. acho, mas eu Hum, acho que ele, eu acho que dão corda demais para esse personagem, tá? E não sou só eu não, porque eu uhum, já peguei uma discussão no Twitter falando isso. Eu uhum, acho que a função dele é representar a uhum, gente que não é do ramo. certo. É na E que tenta narrativa, se na encaixar. perspectiva dele, é na perspectiva dele que a gente acha o caminho, Uhum, entendeu? ok. Não, até aí tudo bem. Vou dizer que é meu personagem favorito? Não. Vou dizer que muitas das cenas dele lá subindo no boi eu achava legal? Não, eu não faço que nem você de jogar joguinho, porque eu não sou de jogar joguinho no celular, mas eu ficava bocejando também, né? Ficava É. esperando lá o retorno do meu casal favorito. Mas assim, quando você para analisar a série como um todo, né, você Uhum. vê que tem várias representatividades, que não é simplesmente Tem. uma história de um fazendeiro tentando salvar suas terras. Tem Não, não é. muito Então, mais. eu acho que tem. Tem a série em si, tá? Tem muitos pontos positivos. A Uhum, narrativa é interessante, uhum. mas eu acho que tem amorzinho demais. Jura? Acho que tem amorzinho que não encaixa. É que nem aquele filme. Nada a ver, mas é que nem. Aquele Hum, filme dos dois Mister Darcy, Operação Mincemeat. hum, Operation Mincemeat, tá no Netflix. É um filme ok. super interessante de espionagem na guerra, não sei o quê. Pra que tem amorzinho ali? Pra que Hum. tem peito? Quando apareceu os peitos, eu olhei pro meu marido e disse, da onde que saiu isso? Assim, nem eu que sou apaixonada pelo Colin Firth, achei aquilo assim, hein? Mas olha só, Moira, a gente ramo de livro há tanto tempo, a gente vem discutindo isso, que são os amorzinhos, romancinho e os eróticozinho que vende, Vende. entendeu? Eu Então, sei que é o assim, que bundas e vende. tetas, e acaba sendo sempre as femininas, né? Como você É, falou, cadê que sim. não mostra o pau, né? Não, não Mas é o tem. que vende, entendeu? Então, Olha, assim, mas assim, não encaixa, cara, não encaixa. Você uhum, vai ver quando você pegar esses spin-offs, você vai lembrar de mim. uhum. Eu falei, oh, caralho, da onde? Mas pra que parou a narrativa pra mostrar peito? Não, mas aí Cacete! eu até concordo pelo seguinte: quando o Sheridan, com o outro cara lá, ele Uhum, resolveu escrever, porque ele era um ator que também era uhum. roteirista, né? Então ele Ele é resolveu aquele peão que é polícia o de dono da vaca, não é? caravana. Ele é o dono da caravana que faz o coisa de cavalo. O 666, 6666. Exatamente. Ah, tá. Eu achei que ele fosse coisa. Ele faz o, como é que a gente fala? Doma cavalo, né? Faz aqueles, adestra o cavalo para fazer Isso, apresentações, e aí ele tem isso, aquela caravana com um monte de isso. caminhão, não sei o quê. Aham, Esse é o Sheridan, que é o dono da aham, série. aham. E é cowboy de verdade, ele tem realmente fazenda, aquela coisa toda. Então, quando ele Uhum, resolveu escrever com outro cara lá, essa série original, uhum, ele realmente estava focado na coisa da luta pela terra, de manter uma saga familiar. uhum, Conforme o negócio foi dando sucesso, porque não esqueça que a série é de 2018, a gente está indo para a quinta temporada, quer uhum. dizer, a quinta já saiu, mas para a gente ainda aqui não chegou.
Não, só sai no verão lá. É só aí no verão. veio. Não, Hum. mas parece que parte já saiu. Porque Já, a na quinta parte eu já temporada vi. vão ter 14 episódios, Isso. Eu já vi né? até o 6 ou até o 8. Exato, exatamente. Então parece que seriam 8 e depois 6, uma coisa assim, ou 6 e depois 8. Agora eu não lembro porque eu vi na internet. Uhum. Mas o ponto é o seguinte: uma vez que começou a capitalizar dinheiro, porque o negócio Ah, começou a ficar muito famoso, então agora vamos partir para as coisas comerciais, é. entendeu? Então eu acho que as duas séries de spin-off que tem um tipo de história da saga familiar, de como a família foi passando em gerações até chegar no John Dutton terceiro agora. Uhum. Então, assim, a gente não tem muita história. Então, vamos botar bundas e peitos, É isso aí. entendeu? Porque é o que vende. Então, assim, é isso que às vezes me dá raiva. Quando eu vejo também séries de livros muito compridas, Uhum. entendeu? E Uhum. que você vê que a série poderia ter no máximo 3 livros. Mas Ela vai se lá e se explicava estende. É. completamente, ou então, no caso, por exemplo, naquele trilogia que você ama de paixão, que é 50 Tons de Cinza, Hum, os 3 livros poderiam se resumir num só, num né? conto. Já se resumiu num conto de 20.000 Entendeu? palavras. Entendeu? Num livro. Então, assim, o que poderia ser um livro vira trilogia, o que poderia ser trilogia vira uma série de 8, 10 livros. E você vê que o resto da série é puramente comercial para a editora ganhar dinheiro, porque não tem conteúdo porra nenhuma, não tem história porra nenhuma. Os melhores personagens ela contou nos primeiros livros. É isso aí. Então, talvez assim, eu falei para você que eu não tinha visto as outras 2 sagas, Uhum. porque eu não queria ver índio sendo escalpelado. Você falou que não É, tem você índio vai ver, sendo porra, escalpelado. não, vou te falar, no índio não sofre? Sofre. Uhum, Nessa 23 tem um sofrimento grande de jovens índios naquelas escolas. Tem também hum, em Anne with an E. Eu nunca li os livros da Anne, uhum, né? Anne of uhum, Green Gables. Nunca li. certo. Uhum, Então, só posso falar o que tem na série do Netflix, que foi a única hum, que eu assisti inteira. E aí lá já tinha essas escolas cristãs para índios, as certo. crianças índias, Uhum, indígenas. certo. Isso é barra pesada, não vou te enganar, Sim, não. sim, sim. É duro isso, inclusive é tão duro que eu levei muito tempo para reconhecer a Jennifer L, que é a Lizzie Bennet do Orgulho e Preconceito de 95, né? Hum, Porque ela também é uma atriz muito boa e uhum. o personagem dela é cacete de matar. Certo. Então, Mas, eu índio pensei em não sofre, ver, mas por causa mas disso, vou te realmente. falar, índio faz sofrer também, não é Faz, não. faz. Se Porque botar na assim, ponta do lápis, o índio hum, é mais barra pesada do que o homem branco. pois é. Então, assim, quando eu li um livro, e aí já vai uma indicação para você que está escutando a gente, eu não sei o nome do autor, não lembro, mas o nome do livro é Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Não sei Uhum. nem se ainda está à venda ou se já está Vamos fora de procurar. catálogo. Mas é um livro que mostra o focado nos índios, os Cherokees, os Dakotas, todos aqueles índios americanos. E você via as barbáries que eram feitas com os índios. Então, quando eu fiquei sabendo ter o Yellowstone 1800 e bolinha, Uhum. focado nessa coisa de vamos procurar o nosso pedaço de chão, eu falei, eu não Tem estou sim. afim de ver pau de índio virando saquinho de pedrinha, entendeu? Eita. Porque Não, eles faziam. Hum, D. Brown, é da LPM, tá? Tá, ainda tem, LEPM, tá? ainda tem. Ah, Disponível, então tá tá. disponível. Eu Porque vou eu colocar o li, link aqui. cara, eu li assim, tipo na minha quinta, sexta série, porque um professor de história mencionou durante a aula. Uhum. E assim, é um livro que você tem que A tomar curiosa para não foi lá, vomitar, né? a curiosa foi lá pegar e se ferrou.
Não, meu amor, eu sempre fui assim, né? Tu vê, né? Eu tenho essa mania. O professor só menciona o livro, eu, opa, vamos lá, porque eu não me contento em ler só o capítulo que ele sugere, eu leio o livro inteiro, né? Uhum, Então, eu tenho essa coisa, né? Não estou aqui achando que os índios eram totalmente santos, não vou dizer isso, uhum, mas eu sei que eles sofreram um bocado e foram, sim, né? sim. Mas você está dizendo que esses específicos da geração não roubaram terra de ninguém. Então vamos acreditar, né, que Não, foi então, assim, que vai fica lá duvidar de mim? bonitinho. Mas isso é o último episódio é esse, assim, eu não Uhum, vou te falar qual é a situação que o índio fica meio compadecido, assim, do John uhum, Dutton, uhum, mas é uma situação, assim, digna deles mesmo, assim, porque eles são uruca, né? Tudo que eles uhum, metem a mão dá problema, o sujeito, enfim, né? uhum. Tudo deles é na base do sofrimento, assim, nada deles é fácil. E Não. aí, esse índio, esse índio que fuma orégano, fala para ele, olha, esse lugar que você está procurando é ali em cima. Não sei se vai dar tempo de você chegar, mas se Hum, você chegar, tô te falando que é onde meu povo costumava caçar, não caça, hum, pelo que fica dito, não caça hum, mais, uhum. mas um dia eles vão pedir de volta. Exatamente. Pode Então, ser isso. isso aí O também já final é da toda uma série. representatividade, né? Um índio que É, aparece de lugar nenhum, meio que um guia espiritual ali encarnado e que, é, né, cede a terra para eles, pois é. olha, meio que prevendo o futuro, né? Daqui Exato. 5, 6 Então, gerações, esse o pau pode vai comer. ser, essa pode ser o final da série. É ele devolvendo a terra. Ele não é tomado, Yellowstone não é tomada. Ele Uhum. devolve. Pode Pois ser. é, né? Não sei porque eu ainda torço que a Beth consiga salvar a Terra ali com Uhum. aquelas ideias que eu tenho visto nos pedacinhos de trailer. Mas, de qualquer maneira, eu acho, querido ouvinte, é uma série da quinta temporada, Uhum. média de episódios é 10, tá? Uhum. 10 por cada temporada, mas tu fica viciada. Uma É cena muito ou outra, tu vai passar interessante. rapidinho, que nem a Moira, ou então vai se distrair jogando um joguinho no celular. Mas, de um modo geral, eu tenho certeza que tu vai amar. É muito interessante, tá? Eu acho assim, os clipes de música e de laçar vaca, eu não faz muito minha cabeça, não. Também não. Mas eles não atrapalham a narrativa. Eu acho que Uhum, o que atrapalha a narrativa são esses romancinhos. uhum. Mas eu acho que os romancinhos eles são necessários, Moira. Talvez precise de um outro podcast para a gente falar sobre isso. É, Mas eu acho é que interessante. por mais assim vagos e sem profundidade que eles tenham, eu acho que eles sempre ajudam a dar um certo gancho, né? Eu não estou falando das bundas e tetas aparecendo em si, tá? Porque aí Uhum. já é um pouquinho de apelo para atrair a atenção, principalmente dos homens que veem a série, né? É, Mas eu acho que tem sim, que tem uma colinha ali que é necessária. então, eu não me oponho ao romance, eu só acho que não é todo lugar que cabe, entendeu? Sim, sim, não, aí até aí eu concordo. Não é Até aí eu todo concordo. lugar que. Nesse mincemeat, então, assim, caralho, porra, que merda, para com isso, bicho. Vamos resolver, tá aí na Uhum. guerra, tudo para dar errado, tá aí preocupado Porra, foda. Mas, Mas é a coisa primitiva do ser humano também, né? Talvez tenha esse lado primitivo, né? é, Que é uma coisa bem interessante naquela série que está saindo pela editora Bess, que é a série Addict, né?
e tem Aham, um casal que o cara é viciado em bebida e a menina é viciada em sexo. Então, obviamente, que a série está passando e os dois fazem terapia, ele vai para reabilitação, parari, parará, um ajuda o outro a tentar vencer o vício, uhum, que não tem cura, né? uhum, Você vai ficar o resto da vida tendo que prestar muita atenção para não ter recaída, uhum. mas uma terapeuta fala uma coisa interessante. O vício da bebida é um vício invasor, porque você não necessariamente tem que beber álcool em algum momento da sua vida. Você pode passar a sua vida inteira sem botar uma gota de álcool na boca. Mas o sexo é uma coisa inerente do ser humano. Então, assim, o tipo de terapia que ela sugere não é abstinência total. Porque a gente, depois que fica adulto e faz sexo a primeira vez, a gente gosta de continuar fazendo sexo, Claro, é. né? Vira uma coisa natural nossa. Então, eu acho que isso é interessante, porque o sexo é uma coisa nossa, natural e animal. Então, é normal que uma É, menina de então, 15 anos, com os hormônios à flor da pele, vá se quero esfregar com os fazer. outros no mato. Então, aí a gente vai chegar num assunto que faz tempo que a gente não fala aqui, que Hum, e é uma coisa que a gente, de vez em quando, a gente conversa, uhum, que é da onde que vem essa, esse sucesso de livro erótico, livro vanilla, livro erótico. hum, Especialmente os violentos, leiloada para o cowboy possessivo, hum, vendida para o sheik grego. hum, A mulher nunca dá porque ela quer, a mulher sempre é roubada, o sexo dela sempre é roubado. uhum. E não, pô, mas também é primitivo. Não, tudo bem, mas aí é uma outra discussão que a gente pode até ter de novo, porque Ok. eu continuo achando muito interessante essa discussão, assim, Sim, sim, essa realidade da vida. sim. Mas tem a diferença do que acontece na série, Não, não né? estou falando do Porque, que acontece na é, série, estou falando da vida, isso. sim, sim. Então, eu acho que é o que eu estou falando. Tem a cola. Qualquer casal funciona? Não. Tanto que a Não, grande sim. maioria ali é de casal passageiro. É, Né? O uhum, Jamie, o advogado, ele tem várias parceiras. verdade. No início da série, o John Dutton tem lá uma parceira que ele só se encontra para transar, que é exatamente a coisa animal, né? Uhum, Ele é viúvo, ela é viúva, eles vão lá, fuco-fuco, cada um vai isso. cuidar da sua vida, acabou. Eles não são nem namorados, eles não são nem ficantes, eles são só trepadeiras, entendeu? É isso Então, aí. é a coisa mesmo animal inerente do ser humano. Então, por isso, agora, se vai combinar, se vai casar, se vai encaixar, O se que mais precisa me mostrar muito incomoda bunda, aí é o outra que coisa. mais me incomoda é quando corta a narrativa. Uhum. Aí me Ok. incomoda muito, porque eu fico sem Hum, paciência. Assim, ok. caramba, tava ali, pô, vai perder o sítio, vai dar uma merda, e, pô, plim, plim, Uhum. pra mostrar um peito. Ah, para, entendeu? Já Concordo. Nesse perdi. Aí ponto eu aí, concordo. perdi o tesão com a história, entendeu? Uhum. Sim. Mas, gente, vamos lá, vamos fazer as nossas conclusões aqui, porque a gente falou Uhum. assim, não, vai ser um podcast rapidinho. Eu É, falei para você, né? Eu falei, a gente não consegue. cara. Então, a minha conclusão é assista. Sim. Se você já viu e você lembra desses 5 romances que a gente falou, eu vou até botar na descrição esses cinco romances que a gente usou nessa narrativa. Se você lembrar, você dá a sua opinião, se você acha que eles incomodam ou que eles Uhum. complementam, Uhum. né?
Exatamente. Ou então, se você ainda não viu essa série, mas o nosso papo lembrar de uma outra série que você identificou como tendo isso, como tendo interrupções Uhum, Berlim. carnais, né, que quebravam a narrativa, quebravam o plot, né, de uma cena, de um mistério, de alguma coisa que estava indo muito bem, mas que eles preferiram botar alguém peladão na cama, só para dar aquela apelativa, né? Exato, Deixa o nome aqui embaixo para poder a gente comentar de umas outras vezes, falando mal ou falando bem. exato. E não se Então, esqueça que o meu livro, inspirado nas tretas de Harry e Meghan, está chegando aí, já tá foi para chegando. revisão. Saindo do forno logo logo. Já Eu acho está que em você vai pré-venda. gostar. Já Se está em você, pré-venda. se você costuma acompanhar as tretas desse casal, vai ser tipo assim, achei mais um, caça-palavras, sabe? E Exatamente. se você não segue, você vai gostar porque é um romancinho sessão da tarde. Exato. Então, semana que vem a gente volta com alguma outra treta, porque com certeza já tem umas outras tretinhas que a gente está juntando, né? Isso. Quem Aham. acompanha os stories da Moira já está sabendo mais ou menos do que a gente vai falar das próximas vezes do Exato. casal Pinóquio, né? Já tá perto. Eles estão calmos, eu tô até achando assim, ah, meu Deus, lá vem. Exatamente. Então, beijo para vocês. Até a próxima. Beijinho, tchau, tchau. E aí, gostou do episódio de hoje? Você sabe que o sincericídio é para todo mundo que gosta de ler e não foge de uma treta. Comenta, fala a sua opinião, concorda, discorda, vem participar com a gente. A gente está no Instagram, no Facebook, nos blogs e pelo YouTube você consegue deixar o comentário ali facinho, né? Deixa seu joinha também, compartilha, dá aquela força pra gente, né? Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.